Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Worship. É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de todos. Bem, eu peço que você se inscreva, compartilhe, comenta, segue a gente aí e simbora. É isso aí, galera. Eu queria falar também sobre alguns patrocínios que andaram patrocinando a gente, né? Estúdio Asas, você que quer fazer uma locução de loja, uma locução aí de carro de locução, moto, bicicleta, Estúdio Asas. Vou colocar embaixo do vídeo o telefone para vocês entrarem em contato. É isso aí, muito obrigado por todos vocês. E vamos iniciar. Galera, é o seguinte, hoje eu trouxe alguém muito especial, que tem um testemunho muito legal de vida e completo, amplo. Nada mais, nada menos que pastor Carlos Freire de Souza, é isso mesmo? Boa noite, sim, Boa noite, Marcos Borges, obrigado pelo convite. Me sinto também lisonjeado de participar do seu podcast, sim, que está bombando aí nas redes sociais. Parabéns aí pelo projeto. Boa noite a todos que nos assistem, Prestigia, né? nos prestigia. É verdade. No podcast do Marcos Borges, eu sou o pastor Carlos Freire de Souza. Sou de Aracaju, Sergipe, natural, e fui criado em Feira de Santana, Bahia, onde morei 35 anos. Estou aqui no DF, em Planaltina DF, há 10 anos. Sou casado, no civil e no religioso. A minha esposa, a pastora Iraneide Souza Freire, somos casados, e estou fazendo a obra do Senhor. Tenho viajado um pouco nos estados da Bahia, Sergipe, Minas, Tocantins, Goiás, e já também com a agenda aberta no Brasil e região. Sim, então quer dizer que o senhor é natural de Sergipe, nascido, né? Mas criado em Feira de Santana, Bahia. Sou Santana, natural de Aracaju, Bahia. Sergipe, Nordeste, criado em Feira de Santana, Bahia também, Nordeste. Mas uma curiosidade, o senhor disse que tem esposa, né? Isso. Filhos? Ainda não. Não, tá. Só filhos espirituais, não é? Tenho Okay. 3 enteados, 2 enteadas e um enteado. O que te fez vir para Brasília e como foi sua vinda para cá? O que me fez vir a Brasília, primeiro foram as agendas, não é? Onde na minha primeira enseada, na minha primeira estada aqui no Distrito Federal, eu ministrei 28 dias consecutivos, não é? No mês de março, no ano de 2012. 2012. E retomei no meio do ano também, em julho, no segundo semestre de 2012, onde fiz mais uma enseada de 15 dias. E em 2013, novamente, tornando a repetir a enseada no Distrito Federal, em 2013, no mês também de março e julho, onde eu fiz mais de 45 dias de enseadas evangelísticas, ministrando em todo o DF e em torno. Aí, no caso, devido às agências, você veio para cá. Isso, devido aos convites às agendas, vim cumprir as agendas, e não só aqui, como também nos estados de Minas, Bahia, Sergipe, Tocantins e Goiás. Tenho viajado um pouquinho pelo Brasil. Mas o que fez o senhor permanecer em Brasília? O que fez eu permanecer, primeiro, o casamento, Nos casamos em 2013 aqui em Planaltina DF. Entendi. E há 10 anos estamos casados. E também vim em busca de mudança em todos os aspectos, não é? Profissional, financeiro, espiritual, e enfim, não é? Como a capital do Brasil, Brasília, então para mim foi tudo muito novo. Foi um trabalhar, Marcos Borges? Um projeto, um plano e o propósito de Deus. A gente faz uns planos e Deus faz outros. Minha vontade também era de fazer enseada ali no Recife, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, São Luís, Maranhão e no Pará. E Deus me trouxe para Brasília. Estou aqui hoje há 10 anos. Amém. Mas, no caso de convites, ainda está aberta as agendas? Como é que é? Caso alguém queira chamar para ministrar. O senhor é ministro? Sim, eu sou pastor, missionário itinerante, como foi citado aí por você, Marcos Borges, e tenho 30 anos de evangelho. Ministro da palavra. E ministro da palavra de Deus, não é? E também houve, assim,
foi uma estrada, uma história e uma vida, né? Foi uma escada, não é? O meu processo muito bem percorrida, muita experiência, não é? No meio evangélico, me tornei conhecido, não é? Nos estados da Bahia e Sergipe. E no ano de 1994 se deu a minha decisão a Cristo, a Jesus Cristo, né? A minha conversão, a minha decisão, e passei a ser, não é, protestante, né? Crente cristão, protestante, não é, resumindo, o evangélico. Sim. E então, deixando a vida secular de lado, passei a ser hoje um ministro, mas foi necessário uma escada, não é? Degrau por degrau, eu subindo, tateando, e eu cheguei a ser diácono, não é? Depois missionário, depois presbítero, evangelista e pastor. E também, pelo que eu observei no seu, entre aspas, currículo, você tem trabalhos seculares, né? Já passou por alguns trabalhos seculares, é isso? Sim, antes de eu me tornar um evangélico, eu fui um artista, eu fiz parte do meio artístico, sim, não é? Eu fui ator profissional 12 anos, entre a Bahia e Sergipe, Aracaju e Feira de Santana. Uhum. E também fiz um trabalho em rede de televisão, não é? Participei como figurante da série Teresa Batista, da Rede Globo. Teresa Batista. Isso, muito conhecida. E também fui figurante e produtor também do Caminhão do Faustão, não é? Em Aracaju, Caminhão do Faustão, do Domingão do Faustão. Aquele caminhão que ele dava prêmios? Isso. Ah, entendi. Eu lembro sim do Faustão. Inclusive o Faustão tá doente, né? Exatamente. Tá passando lá por um processo lá de saúde. Em 1990 eu fiz o Caminhão do Faustão. Mas Rede Globo. Isso, Rede Globo. Mas em 1989 eu também participei do programa Viva a Noite, né? Eu fui um dos produtores, Aracaju, do Augusto Liberato, o Gugu, o saudoso Gugu. Viva a Noite, eu lembrei agora, Viva a Noite, isso. Gugu Liberato. E fiz muitos trabalhos no meio artístico. Também fui produtor de banda de pagode, não é? 8 anos ali em Feira de Santana, produzi a banda de pagode. E lá tem muita banda de pagode? Não, tem, né? Muitas, tem. Hoje porque tem, não é? Quando nós falamos sobre pagode, a nossa mente já cai direto pro Rio de Janeiro, né? Mas não é só lá que tem. Não. Inclusive, a banda aqui Swing, muito conhecida, né? Em Feira de Santana, eu rodei um pouco o estado da Bahia com essa banda. Foi muito proveitoso, não é? Mas quando Jesus Cristo, Deus, me chamou, não é? Então, você estava no meio disso tudo? Sim. No caso, quando ele te chamou, você estava no meio artístico. Sim, no secularzão mesmo. Mas bem sucedido, sendo sucedido, sim, caminhando sim. E tendo na verdade, projetos. sempre com os pés no chão, não é? Não sendo assim estrela, sim, endeusando o meio, mas trabalhando, não é? Eu fiz banca também com grandes atores que já partiram, né? Eu fiz parte de banca. A banca é um processo que o ator passa para ser ali avaliado por atores de renome. Banca. Como Paulo Altran, Jorge Dória. São testes. São testes, né? Para ter afinidade, não é? Sim. Fui cogitado até para fazer 2 novelas da Rede Globo, que foi A Felicidade e a novela Renascer, nos anos de 92, e já a novela Renascer nos anos... foi com Antônio Fagundes, não é? Lembrei agora, Renascer, lembrei agora, Rede Globo, Renascer. E a novela Felicidade com a Maite Proença e o Tony Ramos. Mas Felicidade, mas não cheguei a fazer. Fui somente cogitado para granjear uma das vagas de ator, personagem, sim, né? Sim. Conseguiu chegar diretamente aos estúdios da Rede Globo. Mas também participei do 2º Festival de Música, né, regional, Rímula, também em São Paulo, mas em Aracaju como compositor, não é? Por 2 festivais eu participei. Também não fui muito longe, fiquei entre os 30º lugar. Muitos concorrentes e como eu também não canto, não tenho esse vozeirão, essa voz, né, como do Marcos Antônio, do Elias Silva e do Gerson Rufino e do Armando Filho, fiquei muito na vontade, só compondo.
cheguei a ler 500 best-sellers americanos, 300 livros, e fui me informando e me profissionalizando. E sou radialista profissional desde 1993. 1993? Isso, Radialista? Radialista profissional. Eu tinha um programa secular em Feira de Santana, na Rádio Cultura, chamado... Rádio Cultura, lembro. Rádio Isso, Cultura. de Feira de Santana, não é? Eu fiz o programa Music Laser, né, com o Elito Oliveira, um grande locutor também em Feira de Santana. E ali em Aracaju cheguei a fazer no RIAB, não é? A Rede Integrada dos Atalaes da Vida, o programa Gospel, um programa muito avivado, um programa que teve uma grande audiência, sim, não é? No estado. Lá em Aracaju, sim, em Sergipe, foi bem abrangente o programa, tinha uma audiência bruta, eram 2 horas de programas sobre a batuta ali também, e a direção ali do Daniel Fortes, né? Sim. Que é o proprietário da Rede Integrada dos Atalaes da Vida. Dos Atalaes da Vida. Não é? O senhor chega a ler outros livros? Não, hoje não só mais. de cunhos evangélicos mesmo, não é? Entendi. O outro livro de... Não, mas cunhos evangélicos, mas chegou a ler outros livros sem ser... Sim, outro livro de autores católicos, espíritas, romances americanos, sim, Lê? muito. Hoje eu não leio mais. Hoje eu só leio a Bíblia e o livro Hoje eu estou com o livro de cabeceira do Augusto Cury, O Mestre do Amor. O Mestre do Amor. E é bom? Isso, muito bom, muito interessante. O Augusto Cury é um psicólogo, é um psicanalista. Né? Os livros dele, não é? São maravilhosos. Eu sou sincero, assim, eu gosto de alguns livros, mas eu não sou um leitor assíduo, né? Não sou, porque, entendeu? A única coisa que eu leio, igual o senhor também, eu gosto muito, eu leio mais, me concentro mais aqui. Mas eu gosto, assim, porque tem muitos livros bons cristãos. Também tem? O senhor já leu outros? Sim, vários livros. Eu li os livros da Rebeca Brown, não é? Isso. Vaso de Honra, A Divina Revelação do Inferno. Essa é pesada. Teve um que teve uma repercussão nacional. Foi um livro que o Edir Macedo publicou sobre... Nada a Perder, não é? O livro do Edir Macedo. Não, mas teve esse e teve um outro sobre... que ele fala sobre as entidades. Sim, caboclos, orixás e guias. Né? Esse repercutiu bastante. Muito. Tanto que uns também criticavam, e outros, mas a realidade ali é conhecimento. E tudo que é conhecimento, por exemplo, como o senhor tem muito conhecimento, viveu lá no Sul, teve muito conhecimento. Mas para que esse conhecimento? Serviu para quê? Para o senhor hoje ter experiência de saber quem está lá. O senhor vai saber tudo, como é que é. Sim, eu hoje sou também conhecido como o profeta do milagre, né? O dos milagres, o profeta também. Fiquei conhecido um certo tempo ali da carroça, da abóbora, por Deus em minha pessoa, né? Exercer e executar vários milagres, né? Milagres de cura, de fazer cego ver, né? Mudo falar, né? Surdo ouvir, paraplégico andar, não é? Sim. Coxos também, e também Deus me usou muito na área e me usa até hoje na área da libertação, não é? Eu sou chamado também de o exorcista, né, da fé, porque eu exorcizo em nome de Jesus, né, e trago a libertação aos cativos por espíritos, por demônios, por possessão malignas. Chegando nisso, eu queria te perguntar também, que tem uma curiosidade assim de saber, cada um tem uma resposta diferente. Mas eu queria saber o seguinte: o que o senhor acha assim? O senhor acha do exorcismo cristão, no caso sentido protestante, evangélico? Sim. E do cristão católico? Qual é a diferença assim que o senhor que vê? Os dois são, né? Sim. A diferença é que no catolicismo, o exorcismo ele parte da água benta, né? Da cruz invertida. Isso, das orações de língua. Das linguagens latinas. Do canônico, não é? Da forma canônica. Mas já o exorcismo aqui, a libertação do nosso meio evangélico, ele já é por expulsão ou em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, expulsamos demônios, curamos enfermos, não é? E o senhor pode explicar para algumas pessoas que talvez não conheçam o porquê
do expulsar pelo nome do Senhor Jesus, no caso? Porque o nome de Jesus tem todo o poder, né? Sim. Sobre toda a criatura, sobre todos os seres viventes. Então, quando a gente expulsa o demônio em nome de Jesus, automaticamente o demônio tem de sair, né? Bater em retirada aí ao abismo sem retorno nas profundezas do oceano, né? Para a honra e glória de Jesus. Amém. E também eu vi falar também que o senhor, né, eu fiz algumas anotações aqui. Sim. E que já mexeu também, no caso, tá, o senhor já mexeu, já teve trabalhos bons, já fez muitas coisas novas, participou de novelas, algumas coisas, mas que também se envolveu com algumas coisas que, digamos assim, entre aspas, erradas, né? Assim, nunca usei droga, não é? Sim, sim. Nunca fumei maconha, nem cheirei cocaína e só nos finais de semana, como todo artista, ele tem, a maioria ou quase todos, os 100%, 80%, tem os seus vícios. Lazer, no caso. O seu lazer também, né? Lazer. Beber, fumar, usar drogas, eu não. Eu, particularmente, só tomava cerveja, uísque, Campari, caipirinha, caipirosca nevada. Finais de semana, no meio artístico, era, digamos assim, em comemoração, depois de um dia de gravação de um espetáculo, né, no teatro, onde eu fiz 12 anos, a gente estendia para um barzinho ali, ouvia música de voz e violão, música de vários estilos, MPB, bossa nova, não é? Sim, popular, rock. E ali a gente bebia, não é? Tomava todo tipo de bebida. Eu, particularmente, era voltado mais para as bebidas, sexta, sábado e domingo, quando também estava de folga das gravações, dos teatros, eu ia para os bares, curtir mesmo a vida. No Carnaval da Bahia, que foram 12 anos de carnavais. A Bahia, ela é conhecida pelo... Isso. Ou o melhor, ou um dos melhores, né? Isso. Carnavais. Mas é o melhor carnaval do Brasil, não é? Mas junto com o Sergipe também, que também é forte. Também, Sergipe, o Carnaval e o São João, não é? Muito forte. Muito forte. Festa junina. Mas ali eu passei a fazer parte também da micareta, foram mais de 20 anos de micaretas, em cima dos trios elétricos, né? Com as bandas, onde eu também fui produtor de algumas bandas. E fiquei ali muito conhecido, me tornei muito conhecido. Na verdade, eu me tornei conhecido como Carlos Bozan, né? Meu nome artístico foi atribuído... Carlos Bozan. De 1987 a 2005, onde eu encerrei, né, minha enseada dentro do teatro, a minha carreira como ator, né? Tem até um diretor que é aqui de Brasília, que foi meu diretor nos 2 últimos espetáculos, Gilberto Rios, daqui de Brasília, foi meu diretor de arte cênica. Eu sou formado em curso de interpretação, né, em arte cênica, e fiz vários cursos, né, de teatro e comunicação, né? O meu comunicador de impacto, o maior comunicador de impacto, onde eu fiz o curso de oratória e dicção e locução e dicção, foi o Piotr Zalkowicz. Ele é alemão, né? É de Zurique, né? O Zalkowicz. E ele me ensinou muito essa questão da oratória, da dicção, não é? Não tenho essa voz impostada, esse vozeirão que muitos locutores têm. Mas a locução e a dicção, isso foi um peso muito grande para mim tornar muito solicitado no meio de comunicação. E na comunicação que o senhor fazia nas rádios, era como se era? Músicas de MPB ou eram músicas normais, assim, tipo, como é que era? Sim, eram músicas de MPB, bossa nova, sertanejo e também, sim. E também música internacional, né? Músicas americanas. Flashback, etc. O flashback. E eu fazia muito também o programa Music Laser, que era com músicas internacionais, né? E ali tinha músicas dos anos 60, 70, 80, 90, né? E já no programa Gospel em Aracaju, eu fiz o programa Família Avivada, já trazendo a espiritualidade, a conscientização, a palavra revelada, não é? Hoje a minha bússola, o meu bálsamo, a minha direção é a palavra de Deus, não é? Sim, sim.
E assim, eu mudei radicalmente, não. Jesus Cristo entrou na minha vida e me libertou, me libertando, me transformou, me transformando, porque o que a gente vê hoje, Marcos Borges, no nosso meio, infelizmente, é que tem pessoas que estão nas igrejas, estão nos altares, estão pregando, estão ministrando, estão cantando, mas estão com vidas duplas, ou seja, bebendo, fumando, usando droga, pintando sete e pregando, dizendo que está liberto, está transformado, está curado, está sarado, e não está. Porque a maldição, ela só não entra se ela não encontrar pouso, brecha. Mas se ela encontrar pouso e brecha, ela entra de solo e tudo e faz uma bagunça na vida do crente, né, do cristão, do protestante, do evangélico. Consequentemente, leva até a ruína, não é? E hoje, para você estar a morte, né, espiritual e física, para hoje você estar alicerçado no Senhor, é preciso você ter uma fé, né, embasada em Deus, entendeu? Ter uma postura, né, ter uma autoridade e ter uma comunhão com Cristo, né? Com certeza. Diariamente, orar manhã, tarde e noite, ler a Bíblia, ministrar, buscar conhecimento, não é? Porque por incrível que pareça, o que o senhor falou, 2 pessoas falaram isso mesmo que o senhor falou, só que essas pessoas não estão mais na presença do Senhor. Sim. Provavelmente o senhor se não conhece, já ouviu falar. Um é o J.A., sim, já ouviu falar, né, o que aconteceu sim, com o J.A., e o outro é o Gessé. Sim, o Gessé Aguiar. Gessé Aguiar, exatamente. Tá, é a vida deles, mas assim, eles saíram da presença, beleza, foram lá. O que eles dizem é que debaixo dos... Não todos, tem muita igreja séria, muita gente séria, muita gente boa, mas debaixo de alguns panos, de algumas igrejas e tal, existe o tal do... coisas escondidas, né? Coisas ocultas. Coisas ocultas. Né? E que nada fica oculto aos olhos de Deus, sempre vem à tona. São cantores gospels evangélicos, né? Tanto o J.A. e o Gessé Aguiar. Não gosto muito de entrar nesse ponto que é polêmico e complicado. Não gosto. Prefiro orar por eles para que eles tenham de fato e verdade um reencontro, uma nova aliança com Jesus Cristo, porque errar é humano, pecar é humano, somos todos falhos e pecadores. Não devemos prejudicar, julgar e apontar e condenar. O único justo juiz é o nosso Deus, né? Sim, sim. Mas dentro desse ponto de vista, levaram e ganharam almas para o reino, cantaram com suas músicas, cantam muito, têm um dom, mas infelizmente caíram na malha de Satanás, caíram no engodo, caíram no engano, realmente acreditaram no conto do fado que o diabo traz, né? Lobo em pele de cordeiro, e não rola não. O senhor também escuta músicas, né? Hinos, louvores. Sim, escuto. Tá. E o senhor, como o senhor disse que já participou de várias coisas, 1900 e tanto, aí passa por Faustão, etc. Tem tempo, então o que acontece? O senhor já escutou muitas músicas e o senhor acha o que mudou dos hinos antigos e para hoje? Assim, o senhor acha que mudou alguma coisa? Sim, mudou e mudou radicalmente, não é? Mas os hinos, sentido? Sim, no sentido das letras, não é? Da musicalidade, das estrofes, né? Sim. Como a Maria Marçal, os louvores dela são abençoados, são ungidos, são inspirados por Deus. Há uma polêmica quanto à roda grande que passa dentro da roda pequena. Mas tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia, a visão lá em Ezequiel, vai lá para Jeremias, não é? Eu não sei porquê. E a gente vê que não tem nada de herético, não tem nada de herege nisso. Foi uma visão que o Ezequiel teve, vista abrir o céu, ele viu 3 rodas, a grande, a média, a pequena, uma passando por dentro da outra, ou seja, girando a vida do crente, do cristão de cabeça abaixo, de ponta a pé, ou seja, quem está por baixo vai ficar por cima, quem está por cima vai ficar por baixo. Foi nesse sentido. Eu acho que ela não trouxe algo de ego, de egocentrismo, nem de heresia nenhuma. Né? Se a gente for para a palavra, as pessoas gostam de criar uma certa polêmica, uma certa celeuma, e assim a gente não entra nesse impasse, nesses méritos para discutir e perder a nossa salvação, a nossa fé. A gente apenas comenta por quê? Porque é o seguinte... Porque, tipo assim, o senhor já tem um conhecimento, já tem uma história de vida, já passou por muita coisa. E o que acontece? Essas pessoas, elas têm uma visão a mais um discernimento, na realidade, do certo, do errado. E o que contém aqui também, né? Exatamente.
O que é que acontece, Marcos Borges? Lá no hino da harpa, na nossa harpa cristã, se a gente for ver, tem alguns erros nababesco, como aquele hino que diz que Jesus é a estrela da manhã, está repreendido em nome de Jesus. Ele não é a estrela da manhã, ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a resplandecente. A estrela da manhã é Satanás, que caiu, foi lançado do céu, dos céus ao meio-dia. Então a estrela da manhã é Satanás. E hoje as igrejas cantam e continuam cantando por falta de conhecimento. E o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. Sim, com certeza. Agora, não querendo ser um melhor que o outro, nem saber um mais que o outro, eu fiz escatologia, eu fiz teologia, não é? Pela Paz e Vida. 7 meses, a Escola Superior de Teologia pela Paz e Vida com João Palhari, tive o privilégio de conhecê-lo. Já vou falar muito. Pastor João Palhari. Pastor Romildo Flores, se estiver me assistindo, um abraço, um beijo no coração de vocês, amo demais, né? O pastor João Palharim, o pastor Romildo Flores. Fiz também ali homilética, hermenêutica pela Assembleia de Deus Bom Retiro. Eu fui, na verdade, ordenado a diácono na Árvore da Vida do Rio de Janeiro ali, a minha amiga, irmã pastora Elisângela ali em Aracaju, mas ela é do Rio de Janeiro. Fui também ordenado a missionário pela Assembleia de Deus Bom Retiro ali do pastor Caio Bandeira, o ex-jogador do Corinthians. Hoje o pastor Caio Bandeira estava morando na Inglaterra, hoje está ali em São Paulo, em Piracicaba, meu amigo e irmão. A evangelista pela Assembleia de Deus Fogo no Altar e presbítero pela Assembleia de Deus Perus, Ministério Perus, lá em Sergipe. Agora cheguei a pastor pela Igreja Pentecostal Ebenezer Rio Novo, desde 2009. Como e o senhor tem até alguns... O senhor pode explicar para as pessoas Sim, em aqui... 2009. Explicando para as pessoas um por um, mais ou menos assim, o que seria mostrar e explicar onde foi, o que foi. Sim, na verdade, minha credencial, não é? De ministro do Evangelho, porque hoje é pastor, ministro, né? Pregador. Eu costumo dizer que eu sou o menor dos menores da casa de Jessé, um simples servo, não é? Humilde, errante, pecador falho, mas que tenho buscado, né? Me imbuir, fazer parte, me envolver nos mistérios de Deus, no manto de mistérios de Deus, no movimento pentecostal, sim, avivado, renovado. Eu fui batista 8 anos, 3 anos da Batista Getsemane do Jorge Linhares, lá em Feira Santana, os pastores regionais, está aí minha foto de batismo com eles, o pastor Ronaldo Barba Gelata e o pastor Ricardo Barba Gelata em Feira Santana, não é? Não tem nada de inverdade, só a verdade. Aqui o pastor Ronaldo, a minha esquerda, a minha esquerda, não é? E a minha direita, o pastor Ricardo Barba Gelata, foram os meus pastores regionais em Feira de Santana, Bahia, na Batista Getsemane. Um abraço. O pastor Ronaldo, hoje apóstolo Ronaldo Barba Gelata. Qual desses aqui e o pastor Ricardo Barba Gelata. O Jorge Lari não, aqui é o pastor, esse à esquerda é o pastor... Hoje apóstolo Ronaldo Barba Gelata. Batismos. Batista Getsemane, aí foi meu batismo. Sim. Bem velhinha a foto, como você pode observar, em 1994, não é? Setembro de 94. E aqui o pastor Ricardo Barba Gelata. Essa família aí que me trouxe aí para o Evangelho, onde me batizaram. E passei pela Batista Central, em Feira Santana, do pastor Jadson Limeira, há 5 anos, onde fui líder de intercessão, onde também ministrei, onde também fiz parte do G12, da Visão G12, passei 5 anos no G12. Já vou falar G12. O pré-encontro, o encontro, o reencontro, o novo encontro, o pós-encontro. Foi uma experiência grande, conheci a saudosa cantora Ludmila Ferber, Feira Santana e Aracaju, ela era também, né, na ocasião. E muitos outros, né? Fizeram parte do G12, o apóstolo René Terranova, de Feira Santana, hoje está em Manaus. O apóstolo René Terranova é de Feira Santana, Bahia. Isso, baiano. E também outros pastores, não é? Que fizeram parte do G12. Na verdade, o G12 foi uma visão que chegou através, não é? Da Valnice Milhomes, não é? E, enfim, foi assim, muito proveitoso também. Tudo foi uma experiência. Hoje, em 2009, eu fui ordenado a pastor, né, ministro do Evangelho, pela Igreja Pentecostal Ebenezer Rio Novo. Meu certificado também de pastor. Ebenezer Rio Novo ali,
em Ocidental, o meu apóstolo José Honório Ribeiro. Estive com ele a semana passada ministrando lá. Foi um grande mover de Deus. E por que passou por tantas igrejas, tantos ministérios? Porque eu sou pastor, pregador, missionário itinerante. Eu tenho raiz, eu tenho uma cobertura espiritual, que é o nosso apóstolo, meio da minha esposa, pastor Iraneide. Então o senhor congrega na Igreja Pentecostal Ebenezer Viu Novo. Ebenezer Viu Novo, Isso. que é essa da consagração. Sim. E aqui... Alguns certificados, eu fui aqui batizado, né? No dia 11 de setembro de 1994, pela Batista Getsemane. 94. Tive o privilégio, a honra de também fazer o seminário teológico Melquisedeque com um grande homem de Deus, o saudoso pastor Jurandir Batista do Guará I, o primeiro ex-bruxo, não foi o tio Chico, foi o Jurandir Batista. Pois é, há uma polêmica com esse tio Chico, né? Porque... Não, foi o segundo, mas o primeiro foi o Jurandir Batista, chamado... Ex-bruxo. O ex-bruxo, né? Um grande homem de Deus, que me ensinou muito escatologia, que é a revelação apocalíptica, né? O livro de Apocalipse, para lidar com a nova era, a marca da besta, o símbolo, né? Apocalíptico, não é? A nova era e o 666, não é? 666, é o número da besta. Que é o cálculo lá da... Isso aí. É isso aí, estamos iniciando mais um bloco, estamos no segundo bloco e vem conosco, vamos lá, vamos saber mais sobre o Carlos, pastor Carlos Alberto Freire Nunes, é isso aí. Gente, nós temos um certificado também, Carlos, aqui diz que é radialista, onde foi? Na verdade, Marcos Borges, eu fiz o curso, né, como radialista profissional no ano de 1993, não é? Sim. E esse curso abriu portas, né? Me tornei um radialista profissional, um comunicador do rádio de impacto. A partir daí as portas se abriram, eu trabalhei em rádio, não é? Como também já foi falado, Feira Santana e Aracaju. E me tornei um radialista também, não é? E com uma boa oratória, uma boa dicção, enfim, né? Radialista, locutor e operador, né? Tá aqui, né? E aqui tem mais alguns. Esses outros seria de quê? Esse também é de... Isso. Radialista também profissional, né? Um é na área de operador de rádio, o outro de locutor mesmo, profissional, locução e dicção, não é? Dicção. Onde o meu instrutor foi o Piotr Zalkowicz, alemão, né, de Zurique. 1992. Isso. Certificado. 1992. E dicção. Exatamente. 1993 foi o de operador. 92 foi o de radialista profissional, foi o primeiro, tá? Então, entre o ano de 92 e 93, eu me profissionalizei e me tornei um radialista profissional. E sobre algumas profissões que o senhor tem também, parece que o senhor já trabalhou em contabilidade, essas coisas? Na verdade, eu sou técnico em contabilidade, já atuei na área por um ano e 6 meses, na ocasião, não é? Na vida secular, no mundo secular, trabalhista, profissional, e também sou engenheiro de produção, né? De produção. Sou. Fiz a faculdade, né? E estou para concluí-la, né? Faltam só 2 semestres. Sim. Já me considero porque tenho estudado esses longos 5 anos, né? São 10 semestres. E me tornei também assistente administrativo, né? Sou assistente administrativo, sou técnico em contabilidade e sou engenheiro também de produção. Além do mais, sou autodidata, fui professor de língua portuguesa, redação e literatura. 8 anos de aulas em escolas, em domicílio, em Feira Santana e Aracaju, em associação, em escola particular. Ensinei língua portuguesa, redação e literatura, que também foi uma das minhas paixões. Na verdade, Marcos Borges, eu tinha um sonho de infância, que era me tornar primeiramente um cineasta, né? O primeiro sonho. Depois veio o sonho de ser jornalista, apresentador do telejornal. Né? Jornal nacional, digamos assim, com muita pretensão simplista. E depois migrei para o sonho de ser psicólogo, não é? Também queria ir pelos meandros da psicologia. Li vários livros, não é? De Freud, também da psiquiatria do Lacan, do S. Lauder,
estudei sobre a política da loucura, sobre a sociopatia, a psicopatia, né? Queria e mergulhei, assisti muitos filmes de ação, drama, terror e suspense para entender um pouco o lado também da psicologia da loucura, não é? E da esquizofrenia, né? Dos surtos psicóticos, que inclusive aqui no Distrito Federal eu tenho observado esses 10 anos que o que mais tem acometido não só católicos, espíritas e também evangélicos é a esquizofrenia, não é? Surto psicótico, a síndrome de borderline, né? Que é aquela pessoa que se corta. Todas são, na verdade, espíritos malignos, né? Que se apoderam das mentes, como a epilepsia também, não é? São espirituais, nós sabemos, né? Por medicina, que é a ciência, nós também não discutimos, aliás, desculpa, e não desmerecendo, porque estudaram, se prepararam, o médico estuda 10 anos, né? Porque a epilepsia o povo toma muito como doença, né? Isso, mas é espiritual, nós sabemos que são doenças possessões, são demônios, né? Que se apodera do espírito, né? Da alma, do físico, da mente. Tanto é que nas minhas ministrações eu falo muito em metanoia, mudança de mente. A mente de Cristo, né? Precisamos ter uma mente sã, um corpo são. E eu vejo também que o senhor está com esse pano. Qual é o nome? Qual é o nome dele? O Talit, não é, Marcos? É Talit, né? Veio de Israel. Tem esse e tem esse aqui. Tem a estola, não é? Esse é o Talit e essa é a estola? Essa daqui a diferença é o quê? A estola. A diferença é que a estola, não é? Ela é uma vestimenta curta e ela também é usada por sacerdotes, entendeu? E ela separa o homem natural do homem espiritual, não é? Entendi. Assim também como o talit, né? O talit, ele é usado, não é? É um diferente do outro. Esse aqui é maior, parece um roupão. Isso. Na verdade, a estola, ela é uma faixa larga, não é? E comprida, que os sacerdotes usavam, não é? Em torno do pescoço e cuja cor varia de acordo com o calendário litúrgico judaico. Ouro, branco, azul, né? A estola, tá? Que é a faixa. Essa é a estola. Essa, que também se bota em torno do pescoço, né? Usado por sacerdotes. E o talit, na cultura judaica, ele é um manto de oração, não é? Que separa o homem do mundo físico e o liga o homem ao mundo espiritual. Ou seja, ao olhar para ele, os judeus, né, se recordam das leis de Deus, das leis da Torá, né? Da responsabilidade em obedecer e também ao que foram chamados, né? Para serem santos. Ou seja, entrar no Santo do Santo, no Templo dos Templos, não é? São lá o povo judaico, né? O povo lá de Israel, não é? Não só se curva, ora, vai para o muro das lamentações, como também está usando a indumentária. Hoje se vê muitos apóstolos, sacerdotes, bispos, reverendos, mas é incôlume, não é? Porque Paulo lá na carta, né? Ele se refere que lá no livro, né, do apóstolo Paulo, ele se refere a que somos o quê? Uns foram chamados para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos, outros para bispos. Bispo e apóstolo é o mesmo que o pastor, né? Sim. É a mesma coisa, não há diferença. É só uma questão de colocação mesmo, né? De, digamos assim, pronominal, sim, né? Sim, porque pelo pouco que eu sei, em relação ao apostolado, não existe como era antigamente, não existe. Não. O profeta, ele foi até João, até Jesus, não é? Onde se foi usado aqueles profetas para realmente inquirir, trazer e executar milagres não visto antes, né? Ou visto poucos. Eliseu, Elias, Eliseu, isso, João, que
foi dado, não é? Quando o profeta messiânico Isaías se refere, que foi o João, o Batista, que batizou Jesus, que foi um profeta, né? Sim. Foi usado na cura, no milagre, e também batizou o nosso Senhor Jesus Cristo. De lá para cá, hoje o que tem muitos apóstolos, de novo, Sim. são profetas, Sim. são ministros. O profeta, ele é chamado para profetizar, para trazer a profecia. E hoje estão usando muitos de prefacias nas igrejas, ou seja, inventando profecias, criando do próprio eu, da própria carne, uma coisa que não é inverossímil, não é? Então, assim, é necessariamente necessário você saber discernir o que é um apóstolo, o que é um pastor, o que é um mestre, não é? Mestre ensina, não é? O pastor, ele pastoreia, né? Ele arrebanha, ele cuida do rebanho. O apóstolo, ele também é um mestre. O profeta, ele profetiza. Também como o levita. Hoje é comum dizer levita tal, levita fulano, cicrano, né, beltrano. E o levita, ele é da casa de Levi, ou seja, da tribo de Levi. Não existe mais. Não existe, levita. São cantores, são adoradores, mas é um vício de linguagem. É levita e vamos lá. É apóstolo, vamos lá. Até tô caindo no estigma de ser chamado por alguns pastores, algumas igrejas, que eu até corrijo aos amados amigos pastores que me agendam, quando fizerem cartazes, por favor, não ponham apóstolo nem sacerdote. Eu não sou apóstolo, eu sou até sacerdote do Sumo Real, mas não sou. O senhor usa as estolas nas pregações? Uso, sim. Cultos... E elas vieram de onde? Vieram de Israel. De Israel mesmo? Israel mesmo, né? Essa estola e esse talit. Aqui foi o meu amigo apóstolo Carlos Calheiros que trouxe de Israel para mim. Dentro. Sim. E aqui foi a apóstola Sueli lá de Aracaju também, que trouxe de Israel para mim, quando eu estive lá em uma enseada agora em janeiro, em Aracaju e Feira de Santana. E aí eu fui presenteado. Sempre quis uma estola, um talit e o quipá, né? Faltou chegar o quipá. Já iam pronto, já estão me chamando, me estigmatizando de apóstolo. Agora o pastor Carlos Freire Souza endoidou, enlouqueceu, maluqueceu, virou, apóstolo virou, o sumo sacerdote. Não, queridos, eu continuo pastor, humilde servo do Senhor. Já quiseram derramar o azeite, o óleo e me chamando e querendo que eu fosse me tornasse um apóstolo, um sacerdote, um reverendo, um bispo. Até o meu apóstolo José Honório, ele brinca, vou lhe ordenar a padre, está repreendido em nome de Jesus, não é? A padreco, não tem nada de padre, de padreco, é só mesmo indumentária para cultos de libertação, cultos proféticos, cultos de campanha, eu tenho o hábito de usá-los. Sim, e também, eu gostaria de saber também que o senhor tem um testemunho muito legal. Como é que é? Conta um pouco sobre o seu testemunho de vida, o testemunho... Sim. Da sua vida aí. E aí, Marcos Borges, você é um jovem, você tem, não sei quanto tempo você tem já de evangelho, se desde o berço. Não. Eu, na verdade, eu nasci no lar evangélico cristão. Minha mãe foi assembleana, né, da Igreja Assembleia de Deus Missão de Aracaju, 40 anos. Meu pai era católico, não é? Eu sou órfão de pai e mãe. Minha mãe faleceu aos 54 anos. Em 1991, de fato fulminante. Meu pai, em 2000, de efizema pulmonar crônico aos 75 anos, perdi uma irmã com 11 anos, vítima de tétano, não é? Em 1970. E minha outra irmã, a mais velha, falecida em 2009, era professora, não é? Pedagoga. E ela faleceu de infarto fulminante, né, em sala de aula em Aracaju. E meu irmão, ano de 2019... também falecido de infarto. Minha irmã em 2009, meu irmão em 2019. Ou seja, foi assim, próximo a data. Acontecendo as coisas, um morrendo, outro morrendo. Isso, eu tive essas perdas. Hoje eu tenho 13 irmãs vivas, graças a Deus, todos evangélicos, para a honra e glória de Jesus, né? Minha irmã, as duas em Feira de Santana, são missionárias, não é? Beijo no coração a missionária Sônia, a missionária Deise. Olha, pode olhar e falar. Não é missionária Sônia, a missionária Deise, minhas irmãs de sangue, consanguínea. Há também cantora ali, também abençoada, a minha irmã Kátia ali em Aracaju. E meu irmão Alcimar, que é evangélico desde os 16 anos também, até hoje, mais de 50 anos de evangelho, não é?
ali de Aracaju, não é? E também meus sobrinhos, minhas sobrinhas hoje todos na presença de Deus, e os que não estão orando, trazendo eles para o reino, para Jesus, né? Para que se transforme, se liberte, chegue a conhecer esse Deus vivo e poderoso. E me perguntam muito, por que, pastor Carlos, você se tornou crente cristão evangélico protestante mediante as agruras, as dificuldades, as perdas, não é? Meu testemunho nunca foi de fome, de miserabilidade, de necessidade de dormir no relento, de dormir embaixo da ponte, não, de passar necessidade de não ter nada ali no celeiro, não. Meu testemunho foi sempre que eu sou ex-produtor de banda, de pagode, sou ex-ator profissional, sou também radialista. Eu digo ex porque no nosso meio, que é interessante, Marcos Borges, é que nós, crentes cristãos evangélicos, o evangélico, o crente, ele pode ser jogador, ele pode ser empresário, ele pode ser engenheiro, ele pode ser professor, ele pode ser atleta, ele pode ser empresário, ele pode ser trabalhador, ele só não pode ser ator, né, profissional. Por quê? Secular, cantor secular. Porque vai de encontro, choca. E você está passando uma mentira. Né? E também vai ter cenas obscenas, picantes, né? Cenas picantes, cenas que não vai condizer com o caráter cristão, não é? Não. É assim, me revoltei em alguns dados momentos da minha vida, me indignei, porque hoje os cristãos idolatram os jogadores, idolatram os jogos, a Copa, mas quem deve ser idolatrado, adorado é Jesus Cristo. Só que eu também não discuto, não é? Então, para não brigar, não me indispor, não me estressar, né, com ninguém, eu prefiro não ir à frente com essa discussão. Sim. Mas você aceitaria o convite para fazer um filme, uma novela? Hoje não, com a mente cristã, a mente de Cristo, não. Olha, eu já ia falar um negócio aqui já. Porque, tipo assim, não a novela, né? Sim. É porque tem o Bruno Ribeiro, se eu não me engano é o Bruno Ribeiro, ele tá aí fazendo aí como se diz o nome? Um projeto de fazer um filme cristão, gospel. Maravilha. Um filme que tem por título A Batalha do Arcanjo. Maravilha. Que vai ter a batalha, né, tal, etc. Sim. É um filme a qual eu fiz, tanto para passar no teste, Daniel, o cantor Daniel Júnior, não sei se ele estiver me assistindo aí. Sim. Um abraço, amigo. Aí, cantor Daniel Júnior e outras pessoas conseguimos passar para atuar. Certo. Entendeu? Aí ia falar, se o senhor também não quisesse fazer um teste e tal. Tá, vamos deixar esse leque aberto, não é? Deixa aberto aí. Minha vida é um pouco corrida, não é? Acordo às 5h30, vou dormir às 2, 3 da manhã geralmente, não é? Sim. Como eu tinha falado, tenho viajado do estado da Bahia, Sergipe, Minas, Tocantins, Goiás. Aí complica. Estou fechando praticamente uma agenda de 28 dias no Nordeste, o mês que vem, com a permissão de Deus. Outros já querem me levar para a Banda do Sul, sempre quis ali para o Rio Grande do Sul. Isso é lindo. Ali para o lado de São Paulo, Rio, tem outro também pastor que quer me encarregar ali para São Paulo, outro ali para a banda também do Recife, da Paraíba, né? Minha vontade é para a banda de cá, do Sudeste Sul, mas querem novamente me levar ali para o Nordeste. E todavia seja feita a vontade de Deus. Então, retomando meu testemunho, que é longo, eu vou tentar ser um pouco objetivo pelo tempo. Marcos Borges, então, sou filho de evangélica, né? Meu pai era católico, apostólico romano, não praticante. Alcoólatra, não é? Meu pai viveu no alcoolismo dos 18 anos aos 75 anos, fumava, bebia, e minha mãe ia para a igreja, orava, pagava um preço, né? Jejuava, fazia campanha pela vida, pela alma dele. Eu creio que naquele dado momento de leito, de dor, de UTI, da partida dele, né, para a morte, da saída dele da vida para a morte, ele tenha tido um encontro real com Cristo. Assim também, minha irmã, que eu estava já evangelizando ela, ganhei ela para Jesus numa vigília, já ia se batizar, não é? No mês de outubro de 2009, onde ela veio a falecer no dia 24 de setembro de 2009. Há um mês antes, ela ia também já começar o curso de teologia, pela Paz e Vida comigo, e meu cunhado também. Aí perdi minha irmã e meu cunhado. Foram duas perdas, assim, um casal, né? Difícil, né? Muito próxima. Mas isso não me abateu, não me dizimou, não me fez eu parar de existir, não é? Eu fui ateu, eu fui cético,
Ateu? Não é? Eu fui ateu, cético, eu desdenhava, chacotava de Deus, eu não cria em Deus, achava que era um ser ancestral, achava que era um ser divino, mas que ficava ali no trono branco dele, no rico trono branco dele, só usando uma espécie de um tabuleiro de xadrez e jogando com as vidas, não é? Brincando com as vidas. E me redimi, né? Me converti, me decidi e peço e pedi perdão a Deus por muitas vezes eu ter não tido aquela experiência de fato de verdade com ele. Mas foi necessário eu passar por essas perdas, não é? Em 1994, no início da minha conversão, eu fiquei possesso de demônios das 22 horas às 4 da manhã, com uma legião de 70 demônios. Nossa. Foram 4, 5 igrejas que se reuniram para expulsar demônios, né? Tive experiência também de possessão maligna. E hoje eu sei lidar muito bem com essa área de libertação. Sei quando é demônio, sei quando não é. É uma área delicada, não é viu? muito, É uma área que nem todo mundo quer pôr a mão, quer tocar. Por quê? Porque ela diz muito, sabe o quê? Ela mexe muito com o espiritual. Ou seja, quando você mexe com esse tipo de negócio, qualquer vacilo ele quer. Exatamente. E eu sempre fui muito curioso, sabe, Marcos Borges? Eu ia a tudo, né? Vamos ali no Centro Espírita, eu iria, né? Allan Kardec, Centro Espírita de mesa branca, mesa amarela, mesa roxa, vela branca, vela preta, vela roxa. Nunca fiz trabalho para destruir a vida de ninguém, não ia para fazer o mal, ia por curiosidade. Cheguei aí a alguns terreiros na Bahia e Sergipe. Fiz também alguns trabalhos para a minha vida prosperar, deslanchar, para a minha vida profissional, para a minha vida sentimental amorosa. Cheguei a procurar cartomantes, quiromantes, adivinhos, não é? Leitores de mão, não é? Como ciganos, sempre dava minha mão. E numa dessas idas e vindas, eu fui a alguns terreiros e ali eu pisei em brasa quente, descalço, para chegar ao Preto Velho, tem um ritual, né, na macumba. Para chegar ali onde ele fica sentado, o Preto Velho, você tem que fazer ali um ritual descalço, andando em brasas quentes, para chegar até ele e fumar ali do charuto dele, para dizer que está ali se espiritualizando, está ali limpando o corpo, fazendo limpeza, não é? Não tenho tatuagem, não tenho corte no corpo, não fiz pacto diretamente com o Satanás, mas tive essa curiosidade, não é? E também cheguei aí em outros terreiros onde também dancei ali com pombagira, não é? Ali nos rituais dela e tomei champanhe, não é? Com ela, mas não era crente cristão protestante ainda. Foi antes da minha conversão, né? Para que fique bem claro, foi antes de eu conhecer Jesus, vir para a luz e sair das trevas. E por curiosidade, não bebi, não fumei, não usei droga, bebi assim, no meio artístico, né? Depois que eu me concentrei ali no meio artístico, cheguei a beber. Me casei já aos 42 anos, não é? Sim. Já um pouco tarde. Aqui em Brasília? Aqui em Brasília, não tenho filhos biológicos, só espirituais. Tenho 3 enteados, 2 enteadas e um enteado e uma neta, não é? Enteada. Minha base também é a família, né? Minha esposa, a pastora Iranei Souza Freire, tem me ensinado, tem me acompanhado, tem estado ao meu lado, não é? Mas também eu dei muita atenção à vida nesse sentido de não ficar aleatório, né? Sim. Hoje eu converso com o espírita, com o católico, com o bandista, naturalmente, né? Mas se formos para a Bíblia, vamos ver que o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Eu não aceito a depressão no crente cristão protestante. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de evangélico e a vida não muda, não deslancha, não acresce em nada. Até não porque a depressão ela é na alma, né? Sim, ela é na alma, no espírito, né? As pessoas sofrem na alma, no espírito e não conseguem se libertar, não dão lugar, não tem força. Mas a depressão é tratável sim com remédio, com medicamentos, que vai se viciando, se auto-viciando e vai ficando ali. Pessoas que têm síndrome do pânico, pessoas que têm medo de altura, de profundidade. Eu tinha medo de altura, quebrei esse medo. Hoje eu ando de roda gigante, de montanha russa. Eu tinha medo de profundidade, hoje eu faço natação, não é?
no Centro Olímpico. Eu quebrei alguns medos, alguns paradigmas. Eu tinha medo de dirigir, inclusive tirei a habilitação, renovei por 2 vezes, vou renovar agora. Não tenho o hábito, não tenho a prática, não tenho carro, preciso tomar aula para habilitado, mas eu vou quebrar também esse medo, porque o medo não provém de Deus, e sim do diabo, do inimigo. O diabo, o inimigo, ele é afugente, ele opressa, ele oprime, ele depressa a pessoa. É verdade. E ele pega as pessoas também suscetíveis, frágeis. As pessoas que não estão, assim, que estão mais, assim, como se diz, no conforto. Isso, exatamente. Ganhar almas para o reino, evangelizar, falar do amor de Orar, Cristo, sem buscar. medo, sem receio. E o tempo está ficando difícil, né? O mundo realmente jaz no maligno, jaz no Então, maligno. já que a gente está nesse uma pergunta até para a galera aí. O inferno realmente existe? Sim, o inferno existe como o céu existe, não é? Não é um conto de fada, da carochinha, não é? Tanto é que existe o Hades, existe o pré-inferno também, Sim, não é? Que é o CO. Então há uma separação entre o inferno e tem o abismo separando da graça, né? Aqui da vida, ou seja... Porque tem muita gente que não acredita, né? Exatamente. Um crente morreu, foi para a glória, foi para o céu. Ninguém vai para o céu agora. Para a glória até sim, porque morreu em Cristo com Cristo. Isso. Há uma ignorância. As pessoas morrem, acredito eu, creio eu, que vai para uma sala de descanso para depois sermos julgados, porque todos nós vamos ser julgados, de Todos qualquer religião, de o qualquer julgamento. credo religioso, não é? Há uma intolerância assim, mas assim, não devemos ser negligentes e aceitar, não é? Eu professo a fé em Cristo Jesus, alicerçado na palavra de Deus. Ainda mais que Entende? a pessoa fala assim, fulano morreu. Tá no céu, tá com Deus. Ninguém sabe se naquela hora, naquele momento, se arrependeu de alma, corpo, espírito e mente e se confessou a Jesus como Senhor, único e suficiente Salvador, pode se alcançar a Mas misericórdia. e mesmo assim tem que esperar o dia do julgamento, que será o dia do julgamento, né? Exatamente. Vão ressurgir os mortos, vai haver uma ressurreição. Jesus está voltando, vai haver o som da trombeta. Eu sou E aí vão vir as obras. Isso, eu sou pré-tribulacionista. Existe, não é? existe Eu isso. não existe acredito que vamos passar, né, pela grande o pré tribulação. E o pós. O pós acredita que vai vir essa tribulação, essa Isso. grande tribulação. Não creio. Sim. Tem alguns pastores aí, conhecidos, não é, que estão deixando o pré para ir para o pós. É uma questão de cada um. Eu vi, não é? eu tô sabendo que eu tô entrando, assim, Exatamente. Eu tô me informando aí nos podcasts, Exatamente. entendeu? Nos negócios, eu tenho visto muitos que estão saindo de uma vertente e indo para outra. Exatamente. Pastores negando a fé, negligenciando a fé, dividindo o reino. Deus não divide o reino dele com com ninguém. Então, assim, pastores maçons estão dentro da maçonaria. É escandaloso? Não. Diz que no mundo aconteceria de tudo, né? Chegaríamos onde nação contra nação, reino contra reino, contra reino. pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmã, avô contra neto, neto contra avô, enfim, não é? Sim, sim. Há um paradoxo, nossa né? dúvida. Porque a maldição ela cansa, né? Até a 4ª geração maldição. Existe maldição hereditária, existe maldição familiar, um câncer, uma doença curada, uma doença curável. É genético? Mas é uma maldição, né? Diabetes, pressão alta, hipertensão, câncer, leucemia são doenças genéticas, são doenças também familiares, ou seja, de uma maldição que é necessário quebrar, não é? Sim. Né? E vamos continuar, Sim. continuando o seu testemunho. Sim. Nós paramos lá no terreiro, né? no terreiro Quando eu que o senhor cheguei, já isso. visitou muito, mesa branca. Sim, kardecista, né? Do Allan Kardec, Sim. do Chico Xavier, né? Psicografar, né? Fui lá atrás. Na verdade, eu sempre fui polêmico. Eu Porque sempre ainda gostei teve de ser Leuma. aquele, eu não sei que religião ele segue, né? Sim. O tal do João de Deus, já ouviu falar? Sim, é um curador, né? Um curandeiro, né? Como o Zé Arigó, como o Dr. Fritz, que são incorporados, né? Entendi. Mas assim, a doença, ela sai de uma parte do corpo e vai para outra. Por exemplo, o câncer, ele pode sair do fígado, do estômago, do intestino e para o cérebro e para o pulmão. Então, só muda de lugar. São espíritos... não é uma cura malignos, completa não é. e absoluta. Jesus sim, ele cura câncer, ele cura leucemia, ele Por completo. cura AIDS, ele cura HIV, ele cura
doença autoimune, doença degenerativa, porque hoje o que a gente vê muito é o lúpus, né? Aquela doença que incha, que seca, que degenera. São doenças degenerativas, como artrose, a fibromialgia, como doença também molecular, coluna, não é? Existe sim. E setas também, tá? Palavras lançadas, sopradas ao vento, pessoas recebem cargas, recebem seta. Nem todo mundo está preparado, está pronto para impor as mãos na autoridade de Jesus, expulsar demônios, sim, no nome de Jesus, preparado em jejum, em oração, em graça, em misericórdia, em favor imerecido, está pronto. Sim. O que hoje é que vemos é que pessoas dizem que vai fazer uma obra missionária, quando se depara com um possesso, um alcoólatra, um endemoniado, um usuário de droga, corre, não é? Aléguas com medo, não estão preparados para encarar uma pessoa possessa, endemoniada. E aí, dentro disso, o senhor já passou por todas essas vertentes. Sim. E continuando o testemunho do senhor. Então, foram, como eu te falei, 12 anos no teatro, fomentando, né? Fiz 5 anos de televisão, rádio também, meus 5 anos de rádio. Tive essa experiência no meio artístico e fora dele, não é? Conheci o espiritual, o espiritismo, conheci o catolicismo, conheci a Umbanda, a Quimbanda, a magia negra. Não fiz, fui por curiosidade, novamente frisando, não é? Logo eu vi que o pastor Carlos Freire Souza, ele maneja bem a palavra e prega que é uma bênção e é usado na autoridade. Tem um testemunho que edifica. Sim, hoje devemos ler livros, assistir testemunhos e ouvir louvores que edifica a nossa vida. Não adianta a gente querer trazer problema quando não há solução. Eu costumo dizer que eu sou profeta de prevenção, de correção, de exortação. Minhas ministrações, tem igreja que eu vou e prego 5, 10, 15, 20 vezes. Tem igrejas que eu só prego uma vez, não, nunca mais, porque a verdade ninguém gosta. E a verdade é como café, toma quem quer, como conselho. Só que, quem é o dono da verdade é Deus. Se eu sou de meias verdades, mas andar com mentira, mentira do diabo, né, Marcos Borges? E hoje não é profícuo, não é usável a mentira. Mente por tudo, inventam coisas, não é? Vai lá buscar o histórico, a história do pastor Carlos Freire Souza, tá aí, minha rede social, Facebook, Instagram, né, testemunhos, entendeu? De vida, de existência ocular, quem me conheceu na minha infância, adolescência, fase adulta, ali na Bahia de Sergipe, pode entrar e comentar. Qual é o nome lá nas redes sociais? No Facebook, Carlos Freire Souza. Sim. No Instagram, PR_, né? PR_. Carlos Freire, né? E no YouTube, Pastor Carlos Freire Souza, não é? Eu tenho uma agenda eletrônica, um vídeo chamado, também está no Facebook. Tenho 2 entrevistas no YouTube, Pastor Carlos Freire Souza. Tem uma entrevista que eu dei no Monte DVO também, né? O nosso amigo ali, que faz entrevistas ali da TV Almas, não é? Dei entrevista a ele também, nosso colega. E, enfim, não é? O Moura, né? E então a gente vem tateando, vem percorrendo caminhos. Sim. Falar da Bíblia, falar quem tem teologia. Eu sou teólogo, né? Eu fiz escatologia, homilética, hermenêutica, exegese, teocentria, existência 1 e 2 de Deus, soteriologia, fiz também a teologia sistêmica, não é? E discutir com quem tem esse relevo. Claro, eu prego na homilética, eu prego na hermenêutica, eu prego na visão, na revelação da profecia, eu creio na visão, na revelação da profecia vinda dos céus de Deus, crendo nos profetas, creio na profecia, mas também você tem o direito de julgar os profetas e a profecia. E nos dons. Não é? E nos dons também, né? Dom de cura, dom de revelação, dom de visão. Porque tem algumas pessoas que creem que os dons cessaram, mas não. Não, os dons não cessaram. Estamos no tempo da graça. O que hoje há uma separação é que muitos estão trazendo a lei. Claro que a lei não foi abolida, não pode ser abolida. Não. Não é? Eu creio que a gente vive ainda, é como se nós estivéssemos vivendo ainda a continuação do livro de Atos. Exatamente, né? Novo Testamento. Lá no livro do Antigo Testamento, o Pentateuco, 5 livros, não é? Os primeiros. Os 5 primeiros, lá também, lá no Novo Testamento de Efésios a Apocalipse, né? Mateus, Lucas, não é?
Marcos, a gente vê, foram doutores da lei, ensinaram, entendeu? Admoestaram. Hoje o crente não quer ser corrigido, não quer ser admoestado, não quer ser exortado. Quer receber bênçãos e bênçãos. Então, assim, estão prontos, estão mal acostumados a receber aquilo que massageia o ego. Eu sou o tipo de ministro que oro, que intercedo, a hora que precisar eu atendo o meu telefone, eu e minha esposa, a gente ora, intercede, entra realmente no páreo, na briga, na peleja, para ajudar, para tirar a pessoa do limbo, das trevas. E temos um trabalho lindo, espiritual, social, não é? Ajudamos vidas, e Deus tem estado no negócio, no controle.